Hebreus 13, nós vamos ler a partir do versículo 1. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Amém. Até aqui. Muitos dos problemas que nós enfrentamos na vida é consequência de uma coisinha tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda. O amor. Nós não sabemos reconhecer o amor e nós não sabemos demonstrar amor. É daí que decorrem muitos conflitos na sociedade. É daí que decorrem a maioria dos problemas que existem nas famílias. Por isso que muitas famílias vivem em crise. Não se sabe reconhecer o amor e não se sabe demonstrar o amor. O amor poderia estar na nossa frente, o amor poderia estar, nos dar um soco no rosto, e ainda assim a gente não consegue reconhecer o amor. E da mesma forma que não reconhecemos o amor diante de nós, nós também não sabemos como demonstrá-lo a quem nós amamos. E o problema de não reconhecer o amor e não saber como demonstrá-lo, não contribui apenas para as questões sociais, para os problemas sociais que existem, para os problemas nas famílias que existem. O problema de não reconhecer o amor e não saber como demonstrá-lo causa problemas dentro da igreja. Entre nós, que somos irmãos em Cristo. Mas não só isso. Existe algo pior ainda. Quando nós não reconhecemos o amor e não sabemos como demonstrar o amor, o culto a Deus e a nossa adoração a Ele parecem vazios, parecem desinteressantes. Então, muito mais do que problemas sociais, problemas familiares, problemas eclesiásticos, problemas dentro da igreja, a falha em reconhecer o amor e não saber como demonstrar o amor nos traz problemas espirituais graves. O nosso relacionamento com Deus sofre, o nosso relacionamento com Deus está em jogo. E nessa noite, a palavra de Deus, ela vai nos curar dessa cegueira que não nos deixa reconhecer o amor como de fato ele é. Nessa noite o Espírito Santo vai nos ensinar como demonstrar o amor a quem nós temos o dever de amar e a quem tem o direito de receber esse amor. Você não tem certeza como amar aos irmãos? Você não sabe exatamente como amar a sua família? Você quer amar a Deus, mas não sabe como? O Espírito Santo vai usar a sua palavra, vai usar a palavra de Deus para te dar resposta a essas e muitas outras perguntas que você possa ter. E numa frase apenas uma frase, qual é a resposta que o Espírito Santo te dá? É a seguinte: ame aos irmãos nas suas necessidades, ame a tua família em pureza e a Deus acima de tudo mais. É assim que você ama os irmãos, nas necessidades deles. É assim que você ama a tua família, em pureza. E é assim que você ama a Deus, acima de tudo. É isso que esses poucos versículos aqui nos ensinam.
ame aos irmãos nas suas necessidades, a tua família em pureza e a Deus acima de tudo mais. É com essa ordem bem clara que o Espírito Santo quer te repreender e quer te consolar nessa noite. E nessa noite, nós nos dedicaremos apenas ao amor fraternal, ao amor entre os irmãos. Nós vamos nos dedicar então apenas aos 3 primeiros versículos, que nos dizem o seguinte: ame aos irmãos nas suas necessidades. Nós não devemos nos esquecer do contexto onde nós estamos aqui. Porque muitas vezes nós nos esquecemos, principalmente quando nós estamos lendo a palavra de Deus e com essa divisão entre capítulos e versículos, e principalmente com essa divisão de títulos ali, às vezes a gente esquece que o que está sendo dito agora tem ligação com o que foi dito anteriormente. Qual é o contexto, então, onde nós estamos? O escritor de Hebreus, ele terminou de fazer toda a argumentação teológica que ele começou lá no primeiro capítulo. Toda a argumentação teológica que ele faz é de Hebreus 1:1 até 12:29. E a conclusão da argumentação teológica que ele faz é a seguinte: abandonar Jesus, por qualquer motivo que seja, é suicídio espiritual. Porque fora de Jesus não existe perdão para os pecados, e nem salvação, e nem vida eterna. Apenas juízo sem misericórdia alguma. E sendo então que nós cremos em Jesus, sendo então que nós chegamos a Jesus, nós devemos ouvir a voz de Deus que nos adverte desde os céus. Foi isso que nós vimos na semana passada. Nós devemos ouvir a voz de Deus que nos adverte desde os céus, para que jamais nós nos desviemos dele. Porque se nós nos desviarmos, nós não escaparemos da santidade de Deus. Nós não escaparemos da justiça de Deus. No Monte Sinai, a voz de Deus soou e o povo rejeitou a voz de Deus e eles não escaparam de Deus. Todos eles morreram no deserto. Se eles não escaparam da voz de Deus que advertia eles a partir da terra, a partir do Monte Sinai, nós também não escaparemos se não ouvirmos, se não nos deixarmos advertir pela voz de Deus que nos vem desde os céus, desde o Monte Sião. Nós devemos levar a sério a advertência que nos vem dos céus, porque Deus abalou não apenas a terra, Deus abalou os próprios céus para estabelecer a nova aliança no sangue de Jesus. E o que significa dizer que Deus abalou não somente a terra, mas os céus, para estabelecer a nova aliança? Significa dizer que quando Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, todas as coisas criadas foram removidas para que só as eternas, só aquelas que não podem ser abaladas, permanecessem. E o que permaneceu depois que Deus abalou a terra e o céu? Permaneceram apenas 2 coisas: Jesus e a igreja. Jesus, que reina com todo o poder e autoridade sobre os céus e a terra, derrotando seus inimigos, e a igreja, diante da qual as portas do inferno e da morte jamais podem prevalecer. É por isso, então, que abandonar Jesus por qualquer motivo que seja, é suicídio espiritual. Então, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, conforme está ali no versículo 28 do capítulo 12, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, nós devemos ser agradecidos e com o coração cheio de ação de graças, nós devemos servir a Deus com reverência e piedade, com reverência e temor. E por que isso? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O que temos então no capítulo 13 de Hebreus é o nosso autor nos mostrando como é que nós podemos servir a Deus com reverência, piedade e temor. Como nós podemos servir a Deus, que é esse fogo consumidor.
É isso então que nós temos no capítulo 13. É isso que está por trás desse capítulo aqui. Como servir a Deus com reverência, piedade e temor. Como servir a esse Deus santo e gracioso, que é um fogo consumidor. E então ele começa no versículo 1, dizendo o seguinte: permaneça a Filadélfia. No original grego, permaneça o amor fraternal. Que o amor entre os irmãos seja contínuo e sem falta. É assim que nós servimos ao Deus que é fogo consumidor. Que o amor fraternal permaneça. O mandamento aqui, pelo qual nós temos que garantir que o amor fraterno, que o amor entre os irmãos, que o amor entre nós seja contínuo e sem falta, indica uma coisa. Indica que quando nós deixamos de considerar os mandamentos de Deus, a tendência é que nós nos esqueçamos do amor que devemos ter uns pelos outros. Essa é a tendência. Quando nós nos esquecemos dos mandamentos de Deus, a tendência é esquecer que o amor fraternal, que o amor entre os irmãos, que a Filadélfia deve ser contínua e sem falta. Mas como é que nós demonstramos a Filadélfia? Como é que nós, na prática, amamos uns aos outros como irmãos em Cristo? Nós fazemos isso obedecendo aquilo que está nos versículos 2 e 3, cuidando dos irmãos nas suas dificuldades. O versículo 2 mostra que nós não devemos nos esquecer da hospitalidade. Nós mostramos amor pelos irmãos quando oferecemos as nossas casas para que eles tenham uma cama e um teto quando essas coisas lhes faltarem. O escritor de Hebreus ele cita como exemplo de hospitalidade Abraão e Ló. Aqui. Não de forma direta, mas de forma indireta. Porque ele diz o seguinte: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Quem foi que hospedou anjos no Antigo Testamento? Abraão e Ló. Eles hospedaram anjos. Então, de uma forma indireta aqui, ele está nos mostrando Abraão e Ló como exemplos a serem seguidos, nesse demonstrar o amor às outras pessoas, aos irmãos, através da hospitalidade. No mundo antigo, no mundo de Abraão, no mundo de Ló, esse era o costume exatamente porque não havia hotéis, não haviam pousadas onde as pessoas poderiam se hospedar. Não havia toda a infraestrutura que nós temos hoje. Não havia toda a logística que nós temos hoje. Porque, por exemplo, eu posso pegar o meu carro hoje de noite e sair dirigindo por aí, pegar uma estrada, e daqui a pouco eu encontro alguma pousada, algum hotel onde eu posso passar a noite. Agora, naquela época não existia isso. Naquela época as pessoas iam se aventurar por aí, não tinha nenhuma estrutura que poderia garantir a segurança delas. As pessoas corriam o risco de serem maltratadas por bandidos e por assassinos. Então, no mundo antigo, era uma questão de honra, na verdade, não permitir que a pessoa, que alguém, que um estranho passasse a noite na rua desprotegido. Porque se algo de mal acontecesse com alguém que estava passando a noite na rua, as pessoas que poderiam ter oferecido hospedagem, essas pessoas se sentiriam culpadas e se sentiriam envergonhadas. Elas pensariam, poxa vida, eu poderia ter... Se eu tivesse oferecido hospedagem para essa pessoa, não teria acontecido esse mal.
Por isso então que nós vemos Abraão, Ló e outros personagens do Antigo Testamento, eles chegam a constranger os estranhos a se hospedarem nas suas casas. Eles ficam insistindo, até que a pessoa diz, tá bom, eu vou lá na tua casa então. Era uma questão de honra isso. E na igreja apostólica, esse costume também existia, especialmente por causa das perseguições e também por causa daqueles que abandonavam tudo para pregar o evangelho em lugares estranhos. Se um irmão em Cristo viesse fugido de uma cidade para outra, era dever dos irmãos daquela cidade oferecer a ele hospedagem, tudo aquilo que ele tivesse necessidade. Alimentação, roupas, cuidados médicos. É responsabilidade dos irmãos daquela cidade oferecer tudo isso para aquele irmão que estava vindo fugido de uma perseguição. E se chegasse na cidade um evangelista ou um outro ministro da palavra, os irmãos também deveriam oferecer a esse evangelista, a esse ministro da palavra, deveriam oferecer a ele hospedagem e tudo aquilo que fosse necessário para o cumprimento do seu ministério. Os discípulos de Jesus deveriam ser reconhecidos exatamente em função disso, pela sua generosidade em hospedar os irmãos necessitados. E felizmente, no lugar onde nós estamos, no Brasil, por enquanto nós não temos perseguições a ponto de termos que abandonar tudo e nos tornarmos necessidade da hospedagem ou de sermos hospedados por outros. Felizmente, isso não acontece conosco. Até onde a gente sabe, nós vamos terminar o ano de 2020 sabendo que nenhum irmão vai vir fugido da cidade de São Leopoldo ou Porto Alegre, porque ele está sendo perseguido lá e ele não tem onde passar a noite. Até onde a gente sabe, 2020 vai terminar sem isso acontecer e, querendo Deus, 2021 vai chegar e vai passar e isso vai continuar não acontecendo. Mas ainda assim pode acontecer uma crise financeira tal, a ponto de que um ou mais irmãos acabem passando por necessidades tremendas. É possível pensar na possibilidade de que algum dos irmãos perca o emprego e não consiga honrar os seus compromissos e a casa que estava hipotecada é perdida. E agora ele não tem mais onde morar, ele não tem mais onde dormir. É possível isso acontecer. Nesse caso, é nossa responsabilidade providenciar tudo aquilo que esses irmãos tiverem necessidade. Alimentação, vestuário e, se for necessário, hospedagem, um teto, uma cama. Mas para que isso aconteça, para que nós possamos demonstrar amor por esse irmão necessitado, é necessário que haja comunicação do que está acontecendo. Porque existem 2 pecados específicos que impedem que nós mostremos amor aos irmãos nas suas necessidades. O primeiro pecado é o orgulho. O segundo pecado é a avareza. Por que orgulho? Porque muitas vezes o irmão que está passando necessidade tem vergonha de confessar
a necessidade que está passando. E de fato não é nada fácil. Não é fácil abrir o jogo e confessar que nós não estamos conseguindo providenciar as coisas básicas para as nossas famílias. Não é algo fácil fazer isso. Mas mesmo não sendo fácil, continua sendo orgulho. E esse orgulho continua sendo pecado. Nós temos que aprender que em todas as coisas nós dependemos de Deus. E quando entendemos que verdadeiramente dependemos de Deus, o orgulho deve sumir das nossas vidas. Porque do contrário, se o nosso orgulho é tal que nós não temos a coragem de abrir o jogo acerca das nossas dificuldades, em quem nós confiávamos então, quando não estávamos passando por dificuldade alguma? Será que era em Deus que nós confiávamos quando não estávamos passando por dificuldade alguma? Se nós somos tão orgulhosos a ponto de não conseguir abrir o jogo, agora que passamos necessidade, será que antes, quando não tínhamos necessidade alguma, será que era em Deus que a gente confiava? Não era em Deus que confiávamos. Porque se fosse em Deus que nós confiávamos, quando tudo estava bem, nós sabíamos que tudo vinha das suas mãos. E por isso mesmo não nos orgulhávamos de sermos capazes de sustentar as nossas famílias. Não havia orgulho em nós dizendo, eu sou capaz de sustentar a minha família. Porque a gente sabia que, no fim das contas, em última instância, não éramos nós, era Deus. Mas como o orgulho permanece mesmo quando nós estamos passando por necessidade, isso significa que, pelo menos com relação ao nosso sustento, nós confiávamos em nós e naquilo que nós podíamos fazer, e não em Deus. E é exatamente por isso que temos vergonha de confessar que precisamos da ajuda dos irmãos. Porque para confessar que nós precisamos da ajuda dos irmãos, necessariamente todos vão ter que saber que nós não estamos conseguindo sustentar as nossas famílias. Então nós devemos desde já abandonar todo orgulho, sabendo que não somos nós que provemos para nós mesmos e para as nossas famílias, mas é Deus que faz isso por nós. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. O trabalho que nós temos e pelo qual nós somos pagos, nós só temos porque Deus nos deu esse trabalho. A força e o ânimo que temos para trabalhar, só temos porque Deus nos deu essa força e esse ânimo. Então, deixe de pensar que quem sustenta a ti e a tua família é você. Deixe de pensar porque não é você. É Deus. É Deus que te sustenta e talvez haverá situações em que Deus vai te sustentar por meio do amor que os irmãos devem a ti. Até mesmo como forma de disciplina. Como nós vimos no capítulo 12. Deus percebe que a pessoa confia nela mesma, naquilo que ela pode fazer e não nele. Então Deus pensa, bom, eu vou te disciplinar, eu vou te ensinar uma lição agora. Tu vai perder um emprego. E tudo que a pessoa tenta fazer dá errado. Porque naquele momento, Deus quer sustentar esse irmão, essa irmã. Naquele momento, Deus quer te sustentar
pelo amor que os irmãos devem a ti e, dessa forma, te ensinar que todas as coisas vêm dele. E tudo que nós conseguimos não é por nós mesmos, mas simplesmente porque ele quis que nós conseguíssemos essas coisas. Não seja orgulhoso, então. Não peque contra Deus e não impeça que o amor dos teus irmãos por ti se mostre na providência das suas necessidades. Não impeça que os irmãos demonstrem amor por ti, te ajudando. Abandone o orgulho. Esse é o primeiro pecado que impede que nós mostremos amor aos irmãos nas suas necessidades. O orgulho. O orgulho que provém da autossuficiência, que provém da ideia de que eu sou suficiente em mim mesmo, de que eu mesmo me basto e eu não preciso de ninguém, nem mesmo de Deus. O segundo pecado, o primeiro pecado então é o orgulho, que vem da autossuficiência. O segundo pecado é a avareza. O orgulho com relação àquela pessoa que deve receber ajuda, a avareza com relação à pessoa que deve dar ajuda, que deve fornecer ajuda. A avareza ocorre quando nós nos apegamos de tal forma ao dinheiro e aos nossos bens que nós não estamos dispostos a dividir aquilo que nós temos com ninguém mais. Eu estou tão apegado ao dinheiro, aos meus bens, ao prazer que o dinheiro, os meus bens fornecem para mim, que eu não quero dividir com ninguém. Essa é a avareza. Quando a gente está tão apegado que a gente não quer dividir com ninguém. E uma coisa interessante acerca da avareza é que quanto mais nós temos, menos nós queremos dividir. A possibilidade de dividir, quanto a gente tem bastante, são múltiplas as possibilidades para dividir com aqueles que não têm. Mas quanto mais nós temos, menos nós queremos dividir. A avareza, assim como o orgulho, também surge da autossuficiência. Porque se eu penso que tudo aquilo que eu tenho porque eu mereci, porque eu me esforcei, porque eu fiz a minha parte, e Deus não tem nada a ver com isso, se eu dividir com outras pessoas, vai faltar para mim. E eu não quero que falte para mim. Mas como já dissemos com relação ao pecado do orgulho, tudo que nós temos foi Deus que nos deu. E sendo que foi Deus que nos deu, Deus nos ordena que nós compartilhemos com os nossos irmãos que passam necessidade. Se Deus tem te sustentado até aqui, não pense que vai faltar para você se você dividir o que tem com os irmãos que nada têm. Não vai faltar nada para você e nem para sua família, porque Deus vai continuar provendo para você, ainda mais agora, quando você está ajudando aqueles que têm necessidade. Agora, se você pensa que é muito arriscado, que vai faltar, é porque você não crê que é Deus que tem te sustentado até aqui. Você está pensando nas possíveis crises financeiras que podem acontecer no futuro? Você está pensando que pode perder um emprego no futuro? E se você tentar ajudar alguém agora, no futuro vai faltar para você e para sua família? Aí, nesse caso, você está como Pedro, quando ele saiu do barco. Está lá Jesus andando sobre as águas, e os discípulos estão com medo, pensam que eles estão vendo um fantasma.
E daí Jesus diz, não tem mais, sou eu. Aí Pedro diz, bom, se és tu, Senhor, manda que eu vá ao teu encontro por cima das águas. E Jesus diz, vem, pula aí, a água está boa hoje. Aí Pedro pegou e pulou para fora do barco e começou a andar sobre as águas. Mas daqui a pouco, em vez de olhar para Jesus e entender que era Jesus que estava sustentando ele por sobre as águas, ele começou a olhar para o vento. Ele começou a olhar para as ondas. E daí ele pensou, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou pescador, eu sei que não há como alguém ficar andando por cima das águas. E daí ele começou a afundar. Porque naquele momento a fé dele deixou de estar em Jesus e começou a estar nele. E como ele sabia que ele, por ele mesmo, não poderia andar por sobre as águas, ele começou a afundar. É assim que é todo aquele crente que se recusa a repartir com seus irmãos que estão passando necessidade. Está confiando em si mesmo e não em Deus, pelo menos com relação ao sustento da sua vida. Não se deixe enganar pela autossuficiência que leva ao orgulho e à avareza, porque tudo vem de Deus, então você deve depender de Deus nas suas necessidades e na ajuda que presta aos outros. Mas, infelizmente, antes de nós prosseguirmos aqui, existe uma palavra de sabedoria que deve ser dada com relação à hospitalidade. Se faz necessário isso. Infelizmente, muitos que se dizem irmãos não são irmãos verdadeiros e não se portam como filhos de Deus, exatamente porque filhos de Deus não são. Nos dias maus em que nós vivemos, você deve conhecer muito bem mesmo uma pessoa, mesmo que ela se diga irmã em Cristo, mesmo que ela se diga um ministro da palavra, você deve conhecer muito bem essa pessoa antes de colocar ela para dentro da tua casa. Quantos irmãos nossos, na simplicidade deles, hospedaram lobos em pele de ovelha, que acabaram abusando das suas famílias, que abusaram dos seus filhos e das suas filhas. Infelizmente, essa é uma realidade. E a realidade é tão triste que nem mesmo aqueles que se apresentam como ministros da palavra de Deus se mostram dignos de confiança por tudo aquilo que tem acontecido. Então, pela segurança da tua família e dos teus filhos, se necessário for, hospede na tua casa apenas aqueles irmãos que você conhece muito bem e aos quais você confia a sua própria vida. Qualquer outra pessoa que se apresente como irmão ou como ministro da palavra, se necessário for, se junte com outros irmãos e ofereça a essa pessoa uma estadia num hotel ou numa hospedaria. Você não vai estar deixando de cumprir o mandamento de Deus. Você vai estar ajudando a pessoa, mas ao mesmo tempo você não vai estar colocando a sua família em risco. E se a gente quiser ser bem hipócrita, ainda a gente pode dizer para a pessoa, olha, tu vai se sentir mais à vontade aqui nesse hotel, nessa hospedaria. Tu vai ter mais liberdade, vai ter mais privacidade. Né? Isso se a gente estiver se sentindo bem hipócrita mesmo na hora. Mas ainda antes disso, antes de oferecer a essa pessoa uns 2 ou 3 dias num hotel ou numa hospedaria, pergunte a essa pessoa que se apresenta como irmão ou ministro de que cidade ele é, qual a igreja
dele e quais são os planos dele enquanto ele estiver aqui. Isso é necessário porque muitos tentam se aproveitar dos filhos de Deus, e isso não é um fenômeno moderno, já acontecia nos dias da igreja apostólica. Por isso mesmo que nos dias da igreja apostólica, os irmãos e ministros da palavra, quando eles estavam viajando, eles portavam e apresentavam cartas de recomendação dos apóstolos, das igrejas ou dos líderes dessas igrejas. Isso acontecia naquela época. Por exemplo, o apóstolo João, quando ele escreve a terceira epístola dele, dentre outras coisas, o objetivo dele é denunciar o comportamento errado de Diótrefes. Diótrefes, ele não recebia na sua casa e não permitia que os demais irmãos recebessem na sua casa os irmãos que estavam sendo enviados pelo próprio apóstolo João. João estava enviando aqueles irmãos, eles eram evangelistas, eles iriam pregar o evangelho naquela cidade, e João tinha fornecido àqueles irmãos cartas de recomendação. Aqueles irmãos então chegavam na cidade de Diótrefes com as cartas de recomendação, mas ainda assim Diótrefes não recebia aqueles irmãos. Não se esperava que os irmãos hospedassem alguém que não trouxesse carta de recomendação. Mas aos que tinham sido recomendados, esses deveriam receber hospedagem e as demais coisas. Mas como nos nossos dias, até mesmo uma recomendação bem escrita pode ser falsificada, ofereça ao irmão ou ministro desconhecido 2 ou 3 dias no máximo num hotel ou hospedaria, e verifique se aquele irmão ou aquele ministro realmente está fazendo o que ele disse para você que veio fazer aqui. Irmão, eu recebi do Senhor o mandamento de vir até Novo Hamburgo para pregar o Evangelho. Tá bom, então, nós vamos te colocar num hotel, numa hospedaria. Mas se depois de 3 dias ele ainda não pregou o evangelho a ninguém, ele ainda não fez nenhuma campanha evangelística, o que ele está esperando? Então, em função de tantos males que aconteceram, infelizmente é assim que nós temos que proceder. Esquecendo então agora essa nota negativa, nós devemos ser tão rápidos e prestativos na ajuda que damos aos irmãos, a ponto de nos arriscarmos a ajudar algum anjo de Deus que esteja andando por aí. Porque quando o escritor de Hebreus aqui fala acerca de muitos que chegaram até a hospedar anjos, ele não está dizendo que a gente também tem que ter essa esperança de que eu vou hospedar todo mundo que apareceu na minha frente, porque vai que daqui a pouco apareça um anjo e ele vai entrar na minha casa. Não é essa a ideia. A ideia aqui é ser tão prestativo a ponto de você oferecer ajuda a alguém que não precisa de ajuda. E quem é que não precisa de ajuda? Um anjo de Deus, porque um anjo de Deus ele não precisa de uma cama para dormir, um anjo de Deus ele não precisa de um teto para se proteger na noite, ou do sol, ou da chuva. Mas ainda assim, Abraão e Ló, eles eram tão prestativos e tão rápidos em oferecer ajuda, que eles ofereceram ajuda até àqueles que não precisavam, os anjos de Deus. É assim que nós devemos mostrar amor aos irmãos, cuidando deles nas suas necessidades. Mas nós não paramos aqui, nós não devemos parar aqui, porque existe o versículo 3 ainda que nos diz o seguinte: lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo.
Nós mostramos amor pelos irmãos quando nós lembramos das suas prisões e dos sofrimentos por causa da fé e da fidelidade que eles têm a Deus, a Jesus e ao Evangelho. Lembrar dos presos e dos maltratados aqui não é simplesmente se lembrar dos presos e dos maltratados. Não é meramente um exercício mental de lembrança. Olha só, agora eu me lembrei lá do irmão fulano de tal que está preso porque ele ousou pregar o Evangelho de Jesus. Não é isso. Lembrar-se dos presos aqui envolve considerar-se preso e maltratado junto com os nossos irmãos que realmente agora estão presos e estão sendo maltratados pela sua fé em Jesus. Lembre-se dos presos como se você mesmo estivesse junto com eles na mesma cela. Lembre-se dos maltratados como se você mesmo estivesse sendo maltratado com eles. Para os crentes da Igreja Apostólica aqui, isso implicava visitar os irmãos que estavam presos. Significava visitar os irmãos que estavam presos e providenciar para eles alimentação, água e roupa que os protegesse do frio. Porque naquela época lá, os romanos, eles não estavam assim tão preocupados com o bem-estar dos seus presos. Se a pessoa tivesse como se proteger do frio, que bom. Mas se não soubesse, não eram os romanos que queriam providenciar algum agasalho para a pessoa. Se a pessoa tivesse que comer, que bom. Mas se ela não tivesse que comer, não ia chegar nenhum carcereiro lá com um prato de comida para a pessoa comer. Ela ia passar fome. Ela ia passar sede. Por isso que Paulo, nas epístolas que ele escreve da prisão, ele sempre agradecia aos irmãos que haviam se lembrado dele. Ele sempre agradecia aos irmãos que haviam enviado para ele suprimentos enquanto ele estava preso, enquanto ele estava na cadeia. Felizmente, nós não temos casos no Brasil de irmãos que foram presos e condenados por causa da sua fé e fidelidade em Jesus. Nós temos irmãos, sim, que são presos. Mas não porque eles não foram presos em função da fidelidade deles a Jesus. Eles estão presos porque eles cometeram algum crime e daí na cadeia eles se converteram. Mas felizmente, nenhum de nós, até onde eu sei que pelo menos até o final de 2020, nenhum de nós vai ser preso, nenhum de nós vai ser levado para a cadeia por nós sermos fiéis a Jesus. E até onde eu sei, durante o ano de 2021 vai ser assim também. Nenhum de nós vai ser preso por sermos fiéis a Jesus. Mas em muitos países muçulmanos, essa é uma realidade. Em muitos países muçulmanos, as pessoas que professam a Jesus, as pessoas que afirmam crer em Jesus e no Evangelho, são presos. Isso acontece na China também. Isso acontece na Coreia do Norte também. E com certeza nós não podemos visitar esses irmãos nas prisões. Né? Porque, por exemplo, pensa na Coreia do Norte. É um dos países mais difíceis de se entrar, a Coreia do Norte. Então, dificilmente qualquer um de nós irá visitar esses irmãos que estão presos nesses países muçulmanos, na China ou na Coreia do Norte.
mas ainda assim nós podemos orar por eles. Nós podemos orar por eles para que Deus providencie tudo o que é necessário a eles e para que eles sejam soltos. Mas como orar por alguém que você nem conhece? Por alguém que você nunca viu? Por alguém que você não sabe o nome? Como orar por alguém que você nem conhece? Mas quem disse que você não conhece esses irmãos que estão presos e sofrendo? Você conhece eles muito bem, porque eles são exatamente como você é. Assim como você, eles também eram pecadores indignos, que foram salvos pela graça de Deus, eles tiveram seus pecados perdoados pelo sacrifício de Jesus, e eles foram justificados e salvos pela fé em Jesus. Então esses irmãos que agora mesmo estão presos, e estão sofrendo, e estão sendo maltratados no seu corpo, pela fé deles em Jesus, eles são bem conhecidos teus, porque eles são iguais a você. Por isso que ao orar por eles, você vai orar, ou você deve orar, como se estivesse preso com eles, como se o teu corpo estivesse dolorido e cansado com as mesmas feridas e machucaduras que eles têm nos seus corpos. Nós oramos de forma descuidada quando a dor e o sofrimento estão longe de nós, né? Porque, como bem diz o ditado, o que os olhos não veem, o coração não sente. Quando nós não vemos as coisas, o nosso coração não sente essas coisas. É por isso que logo depois da derrota da Alemanha nazista, os soldados americanos, e acho que russos também, eles pegaram aqueles alemães que eram vizinhos dos campos de concentração, e eles obrigaram aqueles alemães a andarem, a entrarem no campo de concentração e verem os corpos dos judeus mortos lá dentro. Porque tudo que aqueles alemães viam era que daqui a pouco uma fumacinha subindo lá da chaminé, coisa que a gente vê também. Só que diferente de nós, quando a gente vê uma fumaça numa chaminé, a gente pensa, pô, alguém está assando churrasco, né? A brasa está lá queimando, ou alguma tora de lenha, alguma coisa assim, mas lá nos campos de concentração eram corpos de homens e mulheres que estavam sendo queimados. E, no entanto, os alemães que eram vizinhos daqueles campos de concentração, eles não sentiam nada no seu coração, porque os olhos deles não viam aqueles corpos sendo queimados. Então nós oramos de forma descuidada quando a dor e o sofrimento estão longe de nós. Mas quando a dor e o sofrimento estão diante de nós, aí então nós oramos com fervor, nós oramos com ímpeto. Quando nós sentimos a dor e o sofrimento em nós mesmos, então nós oramos com energia, com dedicação, nós oramos com paixão. E é assim que nós devemos orar pelos nossos irmãos e irmãs que estão presos e que estão sendo castigados pela sua fé em Jesus. Nós devemos orar como se nós mesmos estivéssemos presos com eles pela nossa fé em Jesus. Nós devemos nos imaginar junto com eles presos naquela cela.
Nós devemos nos imaginar sendo maltratados junto com eles. Porque é isso que o versículo 3 diz. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. A gente deve se imaginar no lugar dessas pessoas, desses irmãos. Por isso que eu disse antes, não é uma mera lembrança, tem irmãos sofrendo lá na China, tem irmãos sofrendo lá na Coreia do Norte. Não, a gente deve pensar, eu estou junto com eles naquela cela, eu estou junto com eles sendo maltratado. E então a minha oração vai ser diferente. Não vai ser uma oração descuidada. Vai ser uma oração feita com fervor, com energia. Nós devemos orar como se nós mesmos estivéssemos presos pela nossa fé em Jesus. Devemos orar como se nós mesmos estivéssemos sendo maltratados pela nossa fidelidade a Deus. Nós devemos orar com fervor, energia, dedicação, ímpeto e paixão. E se você não se considera preso com esses irmãos, quem disse que você está em Cristo? Se você não se considera maltratado com esses irmãos, quem disse que você foi salvo por Jesus? Porque a questão da fé em Jesus é que por essa fé nós somos identificados com Jesus da mesma forma que Jesus é identificado conosco. E se todos nós, pela mesma fé, somos identificados com Jesus, e Jesus conosco, isso quer dizer que nós somos identificados uns com os outros, de modo que se um sofre, todos sofrem. Eu já contei para vocês várias vezes. Eu já trabalhei bastante com madeira, pregando madeira e tudo, e muitas vezes no meu descuido eu acabei martelando o meu dedão. Não sei porque eu tenho a tendência de... Eu coloco o prego na madeira e em vez de afastar essa mão aqui, eu fico com a mão bem pertinho ali e fico batendo com tudo no prego até ele entrar na madeira por completo. E às vezes eu erro a cabeça do prego ou simplesmente ele desvia um pouco na cabeça do prego e acerta de cheio o meu dedão. A minha reação natural é pegar o martelo, jogar longe e começar a gritar de dor. Principalmente se eu estava dando uma boa martelada naquele prego. Agora, seria uma coisa muito estranha se eu martelasse o meu dedo com toda a força e a minha cabeça começasse a tirar sarro do meu dedão. Bem feito, viu? Olha só. Quem mandou ficar aí parado, perto do perigo? Se isso acontecer, tem algum problema psicológico muito grave comigo. Se eu não sofro com aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, isso quer dizer que eu estou fora do corpo de Cristo. Porque o natural é que todo o corpo sofra junto com o dedão martelado. Se eu não sofro com aqueles que sofrem, é porque eu não faço parte do mesmo corpo. Eu não estou em Cristo. Eu não fui salvo por Jesus. Jesus não se envergonha de nenhum dos seus irmãos menores. O escritor de Hebreus disse o seguinte: porque era preciso que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, ao trazer muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Porque todos vêm de um só, tanto o que santifica como os que são santificados. Por essa razão, ele não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos e cantarei louvores a ti no meio da congregação.
É por isso mesmo, por não se envergonhar dos seus irmãos menores, que Jesus se identifica com eles nos seus sofrimentos. Por exemplo, a gente vê isso quando Saulo se converte no capítulo 9 de Atos. Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, alguns dos que crescem em Jesus, tanto homens como mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandecente vinda do céu o cercou, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. Jesus se identifica com aqueles que são perseguidos pela fé no seu nome, e por isso Jesus considera que todos aqueles que perseguem os seus irmãos estão, na verdade, perseguindo a ele. Todos aqueles que fazem mal aos discípulos de Jesus estão, na verdade, fazendo mal contra Jesus. É assim que Jesus encara o sofrimento daqueles que sofrem por amor a ele. Agora pense por um momento, sendo que Jesus se identifica com os seus irmãos que são presos e são maltratados, mas você não se identifica com esses mesmos que são presos e maltratados pela fé deles em Jesus, qual é a relação que existe então entre você e Jesus? Se você e Jesus não se identificam e não sofrem com o mesmo grupo de pessoas, com aqueles que são fiéis a Ele, qual é o relacionamento que existe entre Jesus e você? E a questão que deve ser feita aqui é a seguinte: será que você é um cristão verdadeiro que simplesmente está falhando nessa parte, ou será que nem cristão você é? Ou será que nem crente você é? Porque das duas uma, ou você é um crente verdadeiro que está falhando nessa área, ou você nem crente é em Jesus. Se você é um cristão verdadeiro, se você é um crente verdadeiro, mas está falhando nessa parte, a partir de hoje você vai se arrepender e você vai passar a se identificar com os teus irmãos que sofrem e são presos e são maltratados pela fé que eles têm em Jesus. A partir de hoje você orará por eles como se você estivesse preso junto com eles. A partir de agora você orará por eles como se você mesmo estivesse sendo maltratado junto com eles. E a sua oração por eles não será uma oração descuidada, feita de qualquer forma. Você orará com o mesmo fervor e ímpeto daqueles que oram a Deus estando presos. Você orará com a mesma energia, dedicação e paixão daqueles que oram a Deus enquanto estão sendo maltratados. E na oração que você faz a Deus por esses irmãos que estão presos e estão sendo maltratados, você não deve ser hipócrita diante de Deus. Existem alguns mitos evangélicos que têm aparência de piedade, mas na verdade não passam de hipocrisia. É um fato conhecido, comprovado historicamente, que quando a igreja enfrenta perseguição, ela é purificada. A igreja é purificada no meio da perseguição exatamente porque aqueles falsos conversos, aqueles cuja fé em Jesus não passava de incredulidade disfarçada de fé, esses logo desistem de se identificar com Jesus porque eles pensam, não vale a pena sofrer por Jesus. É melhor eu negar a Jesus logo de uma vez e parar de sofrer. E permanecem firmes, então, apenas aqueles cuja fé em Jesus é de fato genuína e verdadeira. Tudo isso é verdade. Realmente, quando existe perseguição, a igreja
é purificada. Mas é agora que surge esse mito evangélico, aparentemente piedoso e santo, mas que não passa de hipocrisia. Já que a igreja é purificada pela perseguição, vamos orar a Deus para que Ele traga perseguição sobre a igreja brasileira, para que ela também seja purificada. Eu conheci pelo menos 2 pessoas que falaram palavras parecidas com essas e que, se não me engano, chegaram a orar dessa forma. Para que Deus trouxesse perseguição sobre o Brasil, para que a igreja brasileira fosse purificada. Esse tipo de afirmação e oração não sobe a Deus como um cheiro suave e precioso de incenso. Esse tipo de afirmação, de oração, sobe a Deus como um fedor insuportável de hipocrisia. Porque a triste ironia é que essas mesmas 2 pessoas se doíam e se enterneciam pelos irmãos que são perseguidos em países muçulmanos, na China e na Coreia do Norte. Se nós oramos a Deus para que os filhos dele sejam presos e maltratados no Brasil, para que a igreja brasileira seja purificada, por que oraríamos para que os filhos de Deus sejam libertos em outros lugares? Se é tão bom que venha perseguição aqui sobre nós, para que a igreja seja purificada, por que então orar para que sejam soltos aqueles que estão presos em países muçulmanos, na China e na Coreia do Norte? Para que orar então para que deixem de ser maltratados os nossos irmãos nesses países? A perseguição é boa, ela purifica a igreja. Se a perseguição seria boa para nós, para a igreja brasileira, por que ela não seria boa para a igreja que está na China, na Coreia do Norte e em países muçulmanos? Mas se a perseguição é maléfica para a igreja que está na China, na Coreia do Norte e em países muçulmanos, por que ela seria benéfica para nós? Essa é a incoerência, essa é a hipocrisia. Mas essa hipocrisia vai mais longe, porque eu acredito que esse tipo de oração, que pede que Deus envie a perseguição para purificar a igreja brasileira, esse tipo de oração é apenas fingimento, ela serve apenas para aparentar uma santidade falsa e hipócrita que não se tem. A consciência dessa pessoa ela está tão pesada pelos seus próprios pecados que ela sente a necessidade de fingir uma santidade muito superior aos demais crentes. Por isso que ela diz, vocês são satisfeitos com a igreja brasileira, né? Com toda essa coisa que existe na igreja brasileira, esses irmãos falsos, esse joio. Eu não estou satisfeito. Eu oro para que venha a perseguição, para que a igreja brasileira seja purificada, porque eu sou mais santo do que vocês. Eu sou mais puro do que vocês. Eu não aguento essa mistura entre crentes verdadeiros e crentes falsos. Tudo isso é fingimento. A consciência da pessoa está tão pesada que ela sente necessidade de fingir aquilo que ela não é. Ela sente necessidade de parecer superior aos demais crentes. E, na verdade, uma pessoa assim se sente mais santa que o próprio Deus. Ela se sente mais santa que o próprio Jesus. Porque Jesus disse, desde o início, que é necessário que durante a presente era houvesse dentro da igreja trigo misturado junto com o joio. Crentes verdadeiros em meio a crentes falsos. E Jesus não tem nenhum problema com isso. Não que Jesus não fique irado com o joio, mas Jesus
Não é esse santarrão que pensa, eu não aguento esse joio, eu tenho que exterminar esse joio agora mesmo. Não, Jesus disse, esse joio vai permanecer até o final. E Jesus se sente tranquilo com isso. Jesus se sente tranquilo porque ele sabe quem são aqueles que pertencem a ele. O Senhor conhece os que são seus. E como eu sei que eu pertenço a ele, todo aquele que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Se eu não me aparto da iniquidade é porque eu não pertenço a Jesus. Jesus está tranquilo porque ele sabe quem são os crentes verdadeiros e quem são os crentes falsos. Jesus sabe quem é o trigo e quem é o joio. Mas para fingir uma santidade que não tem, uma santidade hipócrita e falsa, essa pessoa não aceita isso. Essa pessoa não aceita que o trigo deva conviver com o joio. Ela não aceita que crentes verdadeiros devam conviver com crentes falsos. Por isso, então, ela faz toda essa historinha, todo esse fingimento. Porque se de fato Deus ouvisse a oração dela e Deus fizesse com que a igreja brasileira fosse perseguida, ela seria uma das primeiras que desistiria da fé em Jesus. Durante a história da igreja, lá na igreja primitiva, muitos queriam ter a honra de serem mártires por Jesus. Os crentes estavam sendo perseguidos, os pastores, os líderes estavam sendo perseguidos e eram mortos. E muitos queriam ter a honra também de ser mártir por amor de Jesus. Então, eles queriam se entregar para as autoridades para serem mortos. E os líderes da igreja, na época, disseram, isso é errado, isso é um orgulho arrogante. Se Deus quer que alguém seja mártir, Deus vai dar a graça a essa pessoa para que ela permaneça fiel até o final. Mas se eu vou lá querendo aparecer, querendo receber a honra de ter morrido por causa de Jesus, é muito provável que Deus vai retirar de mim a sua graça, para que na hora H eu fique com medo e negue a Jesus. Se a perseguição chegar ao Brasil, nós devemos orar a Deus para que Ele nos dê graça e forças para suportarmos as prisões, as torturas e as mortes sem o negarmos. Mas jamais devemos orar a Deus para que Ele envie sobre nós a perseguição. Nós devemos orar para que Deus nos dê governantes bons, justos e sábios, para que a igreja tenha uma vida quieta e sossegada e assim possa cumprir a sua missão de pregar o Evangelho. É assim que nós devemos orar. E do mesmo modo, devemos orar para que Deus liberte da prisão e da morte os seus filhos que estão sendo perseguidos em outros lugares. Então, se você é um crente verdadeiro, mas está falhando nessa parte, a partir de agora você orará a Deus como se estivesse você mesmo preso com esses irmãos. A partir de agora você orará por eles como se você mesmo estivesse sendo maltratado com eles. E você não orará de forma descuidada, você orará com ímpeto, com energia, com fervor. Você orará da mesma forma que aqueles que estão presos agora e estão orando a Deus. Porque aqueles que estão presos agora e estão orando a Deus, eles não estão orando de forma descuidada. Mas se ainda assim, depois de ouvir tudo isso,
você se recusar a se identificar com os filhos de Deus que estão sendo presos e maltratados, então você não é crente de forma alguma. Então você não é filho de Deus de forma alguma. E isso deve te levar a temer e a tremer, porque você não pode escapar do Deus que é um fogo consumidor. Não há como escapar desse Deus. Você não pode escapar daquele que é o juiz dos vivos e dos mortos, porque no último dia, cada um será julgado pelos frutos da fé que dizia ter. As pessoas não serão julgadas pela sua fé, elas serão julgadas pelos frutos da fé que elas diziam ter. E a fé verdadeira se mostra no amor fraternal. A fé verdadeira se mostra no amor entre os irmãos. Mas a fé falsa se nega a demonstrar amor exatamente porque nunca reconheceu o amor de Deus em Jesus. Ela nunca viu o amor de Deus em Jesus. Ela nunca conheceu de fato esse amor e ela não pode demonstrar esse amor a ninguém. Porque ela nunca o viu, nunca o conheceu, nunca recebeu esse amor. Só é possível demonstrar amor depois de ter conhecido o amor, e não é possível conhecer o amor sem estar em Jesus, porque Jesus é a manifestação do amor de Deus. Porque nós amamos a Deus unicamente porque Ele nos amou primeiro. E o amor de Deus se mostra de forma prática no amor que demonstramos pelos irmãos nas suas necessidades. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono glorioso. E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me acolhestes, precisei de roupas e me vestistes, estive doente e me visitastes, estava na prisão e fostes visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou precisando de roupa e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era estrangeiro e não me acolhestes, estive nu e não me vestistes, doente e na prisão e não me visitastes. Então eles também perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou sem roupas, ou doente, ou na prisão, e não cuidamos de ti? E ele lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, deixastes de fazê-lo a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Você é uma das ovelhas ou um dos cabritos, um dos bodes? Você é um filho de Deus ou apenas alguém que finge ser filho de Deus? O juízo que Jesus exerceu aqui em Mateus 25, essa passagem que eu acabei de ler, Jesus julgou os frutos da fé. Jesus não julgou a fé em si, Jesus julgou os frutos da fé. Quem tem fé verdadeira em Jesus
vai frutificar esse amor fraternal, esse amor para com os seus irmãos em Cristo. Mas a fé falsa não faz isso. Se você é um dos cabritos, um dos bodes, se você apenas finge ser filho de Deus, finge crer em Jesus, se arrependa agora enquanto há tempo, enquanto existe oportunidade. Creia em Jesus e no sacrifício que Jesus fez, e você será salvo, e você será recebido como filho de Deus. E então mostre essa tua fé agora verdadeira pelas tuas obras. Mostre quem você é pelas suas obras. Mostre que você recebeu o amor de Deus, demonstrando amor aos irmãos nos seus sofrimentos. Se identifique com aqueles com os quais Jesus se identifica. Porque isso ficou claro também em Mateus 25. Jesus fala: vocês me viram com fome, com sede, vocês me viram doente, vocês me viram preso, e vocês ou me ajudaram ou não me ajudaram. E os dois grupos perguntaram: Jesus, a gente nunca te viu nessas situações. Jesus diz: bom, sempre que vocês fizeram ou não fizeram algo assim a um desses pequeninos que aqui estão, vocês fizeram a mim ou deixaram de fazer a mim. Se identifique com aqueles com os quais Jesus se identifica. E então ore por eles como se você mesmo estivesse preso com eles, como se você mesmo estivesse sendo maltratado com eles, como se você mesmo estivesse sofrendo com eles. O amor nós podemos conhecer apenas em Deus, na pessoa de Jesus. E se você já conheceu o amor de Deus em Jesus e já recebeu esse amor, demonstre então esse amor aos seus irmãos. Jesus não teve vergonha de se identificar com os pecadores que ele veio para salvar. Então não se envergonhe você de se identificar com os pecadores que, como você, receberam a salvação de Jesus. Se você recebeu o amor de Deus em Jesus, ame os irmãos nas suas necessidades.